Descubra a incrível verdade por trás da mensagem de voz esquecida no seu celular. Clara sempre viveu à beira-mar, em uma pequena vila onde cada dia parecia uma repetição tranquila do anterior. As ondas batiam suavemente na areia e o aroma do sal pairava no ar. Mas por trás daquela aparência idílica, um vazio profundo a consumia. Ela andava pelas ruas de paralelepípedos, cumprimentando vizinhos, mas sentia que faltava algo em sua vida. Uma rotina que, embora confortável, a deixava constantemente insatisfeita. Um dia, enquanto limpava o quarto, suas mãos deram de encontro com uma gaveta antiga e empoeirada. Sem pensar duas vezes, ela a abriu. Lá dentro, um celular esquecido coberto de poeira a fitava como um objeto de um passado distante. O que poderia haver naquele aparelho em desuso? A curiosidade falou mais alto, e logo Clara estava conectando-o à energia. Após alguns segundos, a tela acendeu, revelando mensagens, fotos e uma gravação de voz. Era uma mensagem de sua avó, falecida há alguns anos. Clara pressionou o botão play e a voz suave da mulher preencheu o ambiente. Querida Clara, se você está ouvindo isso, eu espero que saiba que sempre estarei com você. Aquelas palavras a tocaram como um abraço caloroso. A avó então começou a narrar histórias de coragem e lições de vida que só uma avó sabe compartilhar. A emoção a envolvia. Era como se por um breve momento ela estivesse ali, viva, ao seu lado. Conforme a gravação prosseguia, uma referência enigmática surgiu. Lembre-se da pedra que brilha à luz do sol. Aquele lugar sempre foi especial para mim. Clara, intrigada e emocionada, começou a refletir sobre aqueles fragmentos. O que sua avó quis dizer? Que pedra? Que lugar? Seu peito pulsava de curiosidade e inquietação. O vazio, então, transformou-se em uma urgência esmagadora. Ela sabia que precisava descobrir isso. Nos dias seguintes, Clara redescobriu as pequenas alegrias ao seu redor. O cheiro do mar, o canto dos pássaros e a risada das crianças a reacenderam. Mas o mistério da mensagem ainda a perturbava. A ideia de embarcar em uma jornada até aquele local especial tornava-se cada vez mais irresistível. O coração acelerado, cada pensamento era uma mistura de ansiedade e expectativa. O que ela encontraria ali? Sua avó sempre dizia que a vida estava repleta de recomeços silenciosos. Mas o que isso realmente significava? Finalmente, em um fim de tarde, Clara decidiu que era a hora. Com a gravação da avó tocando em seu coração, ela partiu. O caminho a levou por trilhas estreitas, cercadas por árvores antigas, e uma brisa fresca a acompanhava, como se estivesse sendo guiada por alguém querido. À medida que se aproximava do destino, uma pergunta a consumia. O que a aguardava naquele lugar? Chegou o momento de enfrentar seus medos e inseguranças, mas a dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, com o coração acelerado. A cada passo, a expectativa crescia. O que ela encontraria? O que aquele lugar especial poderia revelar? Era como se a natureza estivesse vibrando ao seu redor. Cada folha, cada canto de pássaro, pouco a pouco, a conduzindo em direção ao desconhecido. Mas, à medida que se aproximava de um pequeno clareira, um frio na espinha a fez hesitar. E então, uma sombra se moveu.
Clara parou. Seus olhos se ajustaram e ela viu uma figura à distância. Era um homem de aparência familiar. Mas a sinfonia de emoções a confundia. Carregava uma expressão sombria. Era Felipe, seu antigo amor, o jovem que partiu para a cidade grande poucos anos atrás, deixando um vazio e uma série de perguntas sem resposta. Clara ficou paralisada. O coração disparou e um nó se formou em sua garganta. O que ele estava fazendo ali? Mas antes que ela pudesse questioná-lo, ele agiu. Um misto de surpresa e dor passou por seu rosto. Clara, seus lábios se moveram, e ao mesmo tempo um eco de seus próprios sentimentos a envolveu, uma lembrança do que eles foram. Felipe, o que você está fazendo aqui? Ela mal conseguiu controlar a raiva e a confusão que emergiam. Ele se aproximou, mas uma sombra de hesitação pairava entre eles. Eu precisava voltar. A vida na cidade não é o que eu pensava. A sinceridade em sua voz deixou Clara inquieta. O passado corria como um filme, lembranças de risos e promessas que nunca se concretizaram. Mas antes que pudessem se reconectar, um som brusco cortou o ar. Um estrondo, seguido de gritos vindos da direção oposta. Clara virou-se rapidamente, o estômago revoltado. Do caminho que viera, uma coluna de fumaça negra subia para o céu. Um barulho ensurdecedor de sirenes começava a se aproximar. Instintivamente, seu coração se acelerou. O que estava acontecendo? Ela correu em direção à clareira. Um impulso incontrolável. Felipe a seguiu, sem saber o que pensar. Ao chegarem, um cenário terrível se desenrolava à sua frente. Um barco à deriva, nas ondas, labaredas devorando o casco, enquanto as pessoas se agitavam na água. Um acidente? Quem poderia estar naquele barco? A dúvida a invadiu com força. Devemos ajudar, gritou Felipe, mas Clara hesitou. Imagens de sua avó e da mensagem assombravam. O lugar especial. E agora, com o caos à vista, tudo parecia fazer parte de algo ainda maior, mais complexo. Em meio à confusão, Clara se lembrou das palavras da avó. Lembre-se da pedra que brilha à luz do sol. Teria isso a ver com aquela cena? A pedra? O barco? E por que Felipe estava aqui, justo agora, quando ela mais precisou dele? Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara mal percebeu uma figura familiar na multidão. Era a mãe de Felipe, sua amiga de infância. O olhar dela era de pavor, e Clara sentiu um aperto no peito. Por instinto, Clara e Felipe se olharam, uma compreensão silenciosa entre eles. Algo maior estava em jogo. Os gritos continuavam, e a tensão no ar era palpável. O passado, o presente, a mensagem e o destino, tudo se entrelaçava em um momento crítico. Clara sabia que se nada fosse feito, vidas estariam em risco. Mas no fundo, algo a incomodava. A sensação de que havia mais por trás de tudo isso, um segredo escondido que poderia mudar suas vidas para sempre. E com o coração na mão, ela se preparou para tomar uma decisão que poderia afetar a todos. O que Clara faria? Que escolhas enfrentaria no meio daquele tumulto? O mistério apenas começava. Clara e Felipe mal tiveram tempo de processar a cena diante deles. A fumaça se elevava, compactando o ar ao redor. O cheiro de combustível misturado ao sal do mar era nauseante. O coração de Clara disparava e cada grito distante apertava seu peito. A adrenalina a impulsionou. Precisamos ajudar, gritou novamente Felipe. Sua expressão era determinada, mas antes que pudessem agir, ela sentiu um puxão dentro de si. Algo não estava certo. Clara virou-se para ele, o olhar em seus olhos, buscando uma resposta que não tinha. E então, algo a fez parar. No meio da multidão que se aglomerava, uma figura familiar a fez estremecer. Era a mãe de Felipe, mas não era a única. Ao seu lado estava outra mulher que Clara não via há anos,
uma presença que a perseguia em pesadelos. Sua mãe. Clara! A voz de sua mãe cortou o ar como uma lâmina. Clara sentiu um frio na espinha. O que ela estava fazendo ali? Naquele momento, tudo parecia desmoronar. Sua mãe, que havia decidido se afastar da vila, tinha agora um olhar que misturava alarme e incredulidade. Clara se sentiu enjoada. Você não deveria estar aqui, Clara gritou sem pensar. A confusão tomou conta. Desde a morte da avó, sua vida tinha mudado e esse encontro parecia um pesadelo. A tensão entre elas é apalpável. A mãe apenas balançou a cabeça, visivelmente abalada, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria ajudar. A voz de sua mãe saiu arrastada, quase um sussurro. Mas por que ela estava realmente ali? O passado começou a surgir, como uma tempestade se formando no horizonte. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, como se toda a verdade estivesse prestes a explodir. A fumaça envolvia tudo, tanto que a cena em frente a ela se tornava turva. De repente, o som de um grito rasgou o ar. Alguém havia caído. Clara virou-se em direção ao barulho. Um barco arremessou-se em direção à areia. Um resgate desesperado que fazia o coração dela disparar ainda mais. E ali, entre os resgatistas, Clara finalmente compreendeu. O que estava acontecendo não era apenas um acidente. Era um teste, uma forma de expor segredos. Felipe, nosso amigo, nosso amor, teria um papel nesse devasso enredo que se desenrolava. Ela notou uma expressão em seu rosto que fazia seu estômago se revirar. Era de culpa. Clara percebeu que ele estava entre sua mãe e a confusão. Um elo quebrado, não de amor, mas de segredos partilhados. Um choque atravessou seu espírito. Felipe, o que você sabe? E a pergunta saiu como um estalo, chamando aqueles ao redor. A tensão foi palpável. Clara, Felipe começou a falar. Mas o que ele diria poderia mudar tudo. Antes que ele pudesse completar a frase, uma explosão, um clarão ofuscante iluminou a cena. E as ondas pareceram engolir o som e as vozes. Clara se sentiu desorientada, um labirinto de sentimentos invadindo-a. No instante em que a poeira se assentou, Clara percebeu algo na água. Uma mão acenava. Um rosto emergiu do mar. Era seu irmão Lucas, que desaparecera anos atrás. A cena a desafiava. Ele havia sido dado como morto. Desespero e espanto lutavam por espaço dentro dela. Mais vozes começaram a se erguer da multidão. O que era real nesse turbilhão? O que sua mãe, Felipe e agora Lucas representavam na nova realidade que se formando? Clara estava no meio de uma tempestade, onde tudo que conhecia parecia ser uma grande mentira, o palco de um drama ainda mais intenso. Quanto o caos reinava, Clara sabia que uma decisão crucial estava prestes a desembocar. O que ela faria? E que segredos seriam revelados, transformando tudo o que acreditava saber? O mundo à sua volta girava rápido demais, e a urgência a envolvia como a fumaça daquela explosão. No instante em que Clara percebeu a figura de Lucas emergindo das ondas, um grito ensurdecedor ecoou em sua mente. A água espirrava, enquanto o peso da revelação a atingia como um tsunami de emoções. Era um choque misturado com um pânico visceral, uma mistura que a deixou paralisada por um instante. Lucas? Seu irmão, que ela acreditava ter desaparecido para sempre. Mas por que ele estava ali agora? O mar estava cheio de segredos. Felipe, ao lado dela, também ficou petrificado. Clara, isso não pode ser real. Sua voz trêmula carregava um medo evidente, enquanto a mãe de Felipe se aproximava, o rosto pálido. O horror nos olhos dela era intenso, como se ela estivesse prestes a desmaiar. Não, ela sussurrou, paralisada.
Clara olhou para a mãe de Felipe. Uma expressão de pânico cruzando seu rosto. O que você sabe? A dúvida escapuliu de sua boca. Eu. Clara, preciso que você confie em mim, Felipe murmurou, mas tudo em sua voz parecia hesitante, como se ele estivesse tentando reunir o coragem que escapava. Naquela fração de segundo, entre o arco de vida e morte no mar à sua frente, o passado estava prestes a se manifestar com toda a força. Lucas finalmente alcançou a costa, vomitando água. Sangue escorria de sua testa e seus olhos estavam arregalados, cheios de desespero e confusão. Ele olhou em volta, sua expressão mudando de alucinação para uma horrenda realidade. Clara, eu não sei como cheguei aqui. Sua voz era um fio de desespero, e Clara correu em sua direção, mas tudo parecia lento. Cada passo era uma luta contra a maré de emoções. Lucas, onde você estava? O que aconteceu? Clara gritou, os sentimentos se aglomerando em seu peito. A realidade estava se desmoronando ao redor dela, e o caos era palpável. Mais atrás, ouvindo a confusão crescente, a mãe de Clara, que ela pensava ter perdido para sempre, surgiu da multidão. Clara sentiu o coração parar. Não, isso não podia estar acontecendo. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu. A voz da mãe soava distorcida pela dor, como se cada palavra estivesse embutida em arrependimento. Clara olhou para sua mãe, confusa e dorida. Você deveria estar longe. Você se afastou de nós. As palavras saíram como uma rajada. O ar estava pesado e a tensão era quase insuportável. E então, com uma rapidez que desafiava a realidade, uma onda de força imensa surgiu do mar. Uma corrente feroz puxou Lucas para baixo de novo. Clara gritou, seu corpo paralisado pela incerteza. Felipe estava a poucos passos dela, mas a hesitação o imobilizou. O grito de Clara cortou o ar, e no ímpeto, ela se atirou no mar, ignorando o pânico. O corpo de Lucas desapareceu, e Clara mergulhou nas águas escuras. A água era gelada, a pressão no peito era esmagadora, mas um instinto primal a guiava. Encontrar Lucas era tudo o que importava. Ele era seu irmão, perdido por anos, e agora que ele estava ali, ela não poderia deixá-lo ir. Com os olhos adaptados à escuridão, Clara procurou, seu corpo lutando contra a corrente como uma chama contra o vento. E então, em meio à confusão turbulenta das águas e à agonia do seu coração, ela alcançou Lucas. Seu rosto estava pálido, seu olhar vazio. Clara segurou seu braço, puxando-o desesperadamente de volta à superfície. Mas, quando emergiram, tudo ao redor mudou. Uma explosão de luz iluminou o céu e o mundo parecia tremer. Clara não viu a origem, mas a onda de calor e destruição a envolveu. Os gritos das pessoas se tornaram gritos de terror enquanto a realidade se distorcia mais uma vez. As árvores começaram a ceder, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. O que estava acontecendo? Era como se algum poder sombrio estivesse se revelando, levando tudo ao seu redor. E quando o calor começou a queimar sua pele, Clara se virou para Felipe e sua mãe. Vocês precisam de mim. O que está acontecendo? Por que todas essas pessoas estão aqui? O que você sabe, Felipe? Clara gritou em meio ao estrondo, seu coração virando uma montanha russa de emoções. Os segredos estavam mais perto do que ela imaginava. Felipe a olhou com a expressão que Clara nunca tinha visto antes. Um olhar que misturava dor e culpa. Há coisas que você não sabe, Clara. Preciso te contar. Mas agora não é o momento. Uma nova explosão cortou o céu. Clara só conseguiu pensar em salvar Lucas. Salvar todos. Mas a pergunta se estabelecia em sua mente. Qual era o verdadeiro segredo que todos estavam escondendo? E com o caos aumentando, ela percebeu que o que estava por vir poderia mudar tudo, e o mistério só estava começando. Clara sentiu seu coração disparar enquanto as ondas a envolviam. Lucas estava ali, a poucos braços de distância,
mas a realidade estava desmoronando ao redor deles. O calor da explosão ainda queimava na pele. As vozes ao redor se misturavam em um caos ensurdecedor. O pânico dominava, mas havia algo mais, um mistério que começava a se desenhar. Ela puxou Lucas em direção à costa, gritando pela mãe e por Felipe. Mas a água estava turva e confusa. Clara, eu não consigo respirar, Lucas gritou. Seu olhar estava perdido. O desespero crescia. Com todas as forças, Clara segurou o braço dele e o puxou para cima. Mas o que deveria ser um momento de reencontro se transformou em uma luta pela sobrevivência. Então ela percebeu algo ao seu redor. As pessoas que aglomeravam na praia, olhos arregalados, agora estavam em silêncio. Suspensas em um estado de choque, olhavam para algo à distância. Clara virou-se e o que viu fez seu sangue gelar. Havia uma figura no barco que pegava fogo. Lá estava uma mulher se debatendo. E então, na mesma fração de segundo, Clara reconheceu quem era. Era sua mãe. Não! Clara gritou, um eco do desespero. Ela sentiu um nó se formar na garganta. A verdade precisava ser revelada agora, e mesmo no meio do tumulto, ela percebeu que tudo se unia. As palavras proferidas por sua avó, os segredos não ditos, tudo estava ali diante dela, uma colcha de retalhos de dor. Abrindo espaço entre a multidão que se compunha de gritos e olhares perplexos, Clara avançou e viu Felipe, seu rosto pálido, mãos tremendo. Clara, o que sua mãe está fazendo lá? Ele olhou para o mar, depois para Clara, a urgência o dominando. Uma onda de memória o atingiu. Ela nunca foi embora, foi? Ele murmurou, os olhos arregalados. O que mais você me escondeu? Eu não sei, mas ela precisa de nós. Clara respondeu, já percebendo que não podiam perder mais tempo. A água estava invadindo o barco, e quando a mãe de Clara se virou, seus olhos se cruzaram, e um instante, a combinação de amor e medo foi devastadora. As chamas atrás dela iluminavam o desespero, mas antes que pudesse fazer algo, a figura familiar tomou forma. Era a avó de Clara, incrivelmente presente de alguma forma, mas mais do que isso, ela estava ali. Clara mal podia acreditar. Vá, Clara! Venha até mim! Não olhe para trás! Os gritos do passado ecoavam, mas a confusão voltou. O que a avó queria dizer? Não havia mais tempo, e a urgência dominou o momento. Uma onda forte engolfou o barco e Clara gritou enquanto Felipe estava paralisado, o terror se pintando em seu rosto. O que estava acontecendo? Qual era a conexão entre todos? Então, entre o caos, Clara percebeu um colar em volta do pescoço de sua mãe. Não era um colar qualquer. Era o mesmo que sua avó usava quando era viva. Uma sensação horripilante a atingiu como um soco. Felipe! Clara gritou novamente. O que isso significa? Ele olhou para ela, o horror cobrindo seu rosto. Clara, há segredos que precisam surgir. É o que sua família escondeu. A revelação atravessou Clara como um raio. Segredos? O caos ao redor parecia ceder. Ela tinha que saber. Foi quando a explosão anterior se repetiu e uma nova onda de chamas iluminou o céu. Clara sentiu algo implodir dentro dela. A mãe estava em perigo, mas havia algo pior. Tudo na vida dela, nas lembranças, estava construído sobre mentiras. O que mais Lucas, Felipe, sua mãe e agora até sua avó guardavam? Um eco de traição pulsou no ar, e Clara estava prestes a descobrir que alguns seres queridos não eram quem pareciam ser. O coração dela batia forte, o barco, a família, o amor, tudo prestes a se desfazer. Você precisa ir, gritou sua mãe, mas como ela poderia deixá-la? Clara hesitou. O desespero se misturava com a urgência de agir. E então,
Antes que pudesse fazer qualquer coisa, tudo que conhecia explodiu, se despedaçando em um futuro incerto. Clara se viu paralisada, sem saber onde as escolhas a levariam. Mas uma nova verdade de um passado turvo estava prestes a emergir. Quem era realmente sua mãe? O que a avó a havia preparado para encontrar? Uma onda de sentimentos fez seu estômago revirar, e o mistério se aprofundou, enquanto o destino de todos pendia por um fio. O coração de Clara batia descompassado enquanto a realidade ao seu redor se desintegrava. As chamas dançavam e as vozes se tornavam um murmúrio. "Mãe!" ela gritou, mas a força do mar parecia querer engolir cada palavra. Quando a mãe de Clara ergueu as mãos, uma onda poderosa se formou atrás dela e a expressão de desespero se transformou em uma sombra de determinação. "Clara! Não!" Foi tudo o que ela conseguiu gritar quando o mar começou a puxá-la para dentro. Em um instante, Clara viu o colar da mãe brilhar, refletindo a luz do filgo. O colar era o mesmo da avó. Então a conexão se fez clara como o dia. "Felipe!" Clara gritou novamente, mas ele estava paralisado, seus olhos fixos na mãe. O mundo parecia girar e somente a gritaria ao longe a mantinha no presente. E quando tudo parecia um pesadelo, a explosão que iluminou o céu de repente mudou tudo. O impacto as fez-se ajoelhar. Um imenso clarão iluminou a costa. Mais do que chamas, o mar começou a se agitar. Clara se levantou, sentindo um impulso irracional pelo desespero de salvar sua mãe. "Eu vou salvar você!" Sua voz soou firme, mas não era o que estava sentindo por dentro. Felipe, como um reflexo dela, correu em direção à água. "Você não pode! É muito perigoso!" ele gritou, seus olhos cheios de pânico e urgência. Mas Clara ignorou, mergulhando nas águas. O mar a envolveu, frio e feroz. As ondas batiam, mas ela não se importava. Era como se sua mente estivesse em um turbilhão, enquanto lutava para alcançar sua mãe. Então, enquanto nadava, algo capturou sua atenção. Uma sombra sob a água. Clara hesitou por um momento. Uma mão, um rosto. Um corpo se agitava. "Lucas! Lucas!" O nome escapuliu de seus lábios, mas logo entendeu. Ele não estava sozinho. O mar não era o único que escondia segredos. Então, na escuridão, Clara viu uma figura familiar. Era a avó. "Você tá viva!" O grito rasgou sua alma. Mas antes que pudesse entender a cena, a verdade a atingiu como um raio. As vozes, os segredos, tudo fazia sentido. Você era tudo uma mentira? Clara não acreditava. Sua avó estava ali, ciente de tudo. Sua mãe estava em perigo, e quanto mais Clara pensava, mais a dor aumentava. "Clara, ouça-me!" A avó a chamou, mas a corrente a puxava. "Precisamos de você para desfazer o que foi feito." Mas antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, uma onda colossal se formou e a água começou a se agitar. O barco, o incêndio, tudo estava se encaminhando para um clímax aterrador. Ela se virou para ver seu irmão com uma expressão de terror que a paralisou. "Clara, ela não é quem você pensa que é." A voz de Lucas penetrou na mente dela, mas a neblina de confusão a cercava. As peças pareciam se encaixar, mas a verdade era como a tempestade em que estavam. "Quem?" ela questionou, já percebendo que a chave para tudo estava em suas memórias. Mas então, um grito rasgou o ar. A mãe de Clara, em meio ao caos, caiu entre as chamas. "Clara, não!" A voz dela era uma mistura de desespero e desolação. O coração de Clara se partiu enquanto sua mãe era envolvida pelo fogo. Ela tinha que decidir: salvar sua mãe ou buscar a verdade que todos ocultavam. "Clara!" Felipe a chamou, mas tudo se tornava um borrão.
apenas ela e a chama dançante. Confie em mim. Tudo isso está ligado a você. Seu corpo precisava agir. No fundo do mar e da dor, ela percebeu que a força que mantinha sua família unida estava prestes a se desintegrar. E no exato momento em que a entrelaçada realidade se despedaçava, tudo o que conhecia ruía em chamas. Uma escolha definitiva se formava. E, enquanto o tumulto se intensificava, Clara se viu em meio a um abismo de dilemas. Qual é o verdadeiro segredo que nos prende? Agora era um mistério maior do que ela jamais imaginara. E à medida que as chamas se aproximavam, a vida nunca mais seria a mesma. O coração de Clara batia descontrolado. E a realidade estava desmoronando ao seu redor. O calor das chamas parecia se intensificar, como se a própria natureza estivesse em fúria. Ela segurava a mão de Lucas, o impulso intenso a guiando, mas as palavras de Felipe ecoavam em sua mente. Era como se um novo entendimento houvesse se instalado entre eles, uma conexão irrompendo através do caos. Clara, temos que sair. A voz de Felipe soou às suas costas, mas Clara não podia desviar seu olhar da expressão pálida de sua mãe, presa às chamas. Eu não posso deixá-la. A determinação se misturava ao terror no peito dela. Lucas a puxou, confuso, mas os instintos de Clara estavam na frente do raciocínio. O que mais havia escondido? Então, a água agitada começou a clarear. O mar, como uma tela viva, revelava uma cena inesperada. Uma figura brilhou na espuma das ondas. Clara disse a si mesma que era apenas a adrenalina. Não pode ser. Mas era inegável. A mulher estava ali, à beira do barco, mesmo cercada pelo inferno à sua volta. Vá, Clara! Salve-se! Gritou sua mãe novamente, agora com uma voz de desespero que cortava a alma. Clara não entendia. O que ela queria dizer? Algo estava escondido sob a superfície do que parecia ser uma simples confrontação. Eu não posso, mãe, Clara respondeu, a angústia cravada na garganta. E foi então que tudo se apagou em um clarão, não de fogo, mas de pura luz. O estrondo ensurdecedor ecoou como um trovão e o mar se agitou ainda mais. Clara caiu ao chão. E quando se levantou, estava em um lugar diferente. Um altar de pedra cercada por sombras e luzes. Era como se tivesse sido puxada para um mundo à parte. O que está acontecendo? Ela sussurrou. O cheiro de sal e fumaça se dissipou, dando espaço a um aroma doce e intenso conhecido. Era o mesmo que sua avó usava, um perfume que pensava estar apenas em suas memórias. E ali, obstinada, a expressão de sua avó virou-se em uma mistura de esperança e tristeza. Clara, você finalmente veio. As palavras soaram como uma bênção e um aviso. A confusão se acumulava à medida que a imagem de sua mãe, cercada pelas chamas, dançava em sua mente. O que você está fazendo aqui? Onde está minha mãe? Ela nunca foi embora, Clara. Você precisa entender a verdade. A voz da avó ecoava, mas aquela nova realidade pressionava. Clara começou a dar passos vacilantes. Tudo parecia um pesadelo, mas por que ela estava ali? Qual era a verdade? Você precisa abrir os olhos, a avó gesticulou. E era como se a realidade começasse a se desdobrar. Luzes começaram a piscar e uma cena se formou diante de Clara, vislumbres de acontecimentos passados. Ela viu sua mãe. Não apenas uma figura de dor, mas uma mulher cheia de vida, cercada de segredos. Cada um de nós carrega a nossa própria verdade, Clara, e você tem que descobrir a sua. Mas antes que pudesse entender, um ruído profundo a interrompeu. Nuvens escuras começaram a se formar no céu acima. O templo começou a tremer
e a visão da avó se distorceu. Clara sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. O tempo está se esgotando. Com um último olhar, a avó apontou para algo além da névoa. Clara viu flashes de sua vida, momentos que pareciam familiares, mas de uma forma distorcida. Seus olhos se arregalaram ao perceber a verdade obscura que a cercava. Sua mãe, seus relacionamentos, tudo estava ligado a um fio tênue de segredos ocultos, algo que ela nunca poderia ter imaginado. E então, Clara ouviu um grito. Não era de medo, mas de raiva e dor. Era Felipe. Ele surgiu no horizonte daquele novo mundo, sua expressão refletindo um pesadelo. Clara, você precisa decidir. A verdade pode salvar ou destruir tudo. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta e, em meio ao turbilhão de revelações, Clara finalmente percebeu. A conexão entre todos os eventos, todas as pessoas, estava prestes a ser desvendada. Mas o que isso significaria para sua mãe, para Felipe e mais? A pergunta que cruzava sua mente agora era: que verdade era essa que poderia fazer com que a família toda se tornasse uma tragédia? Com seu coração a mil e luta interna, Clara estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o destino de todos. O que ela escolheria? A escolha dela poderia custar vidas ou salvar tudo que amava. A resposta se tornou clara. O abismo do desconhecido estava à sua espera, e ao mesmo tempo o passado a puxava de volta. O que realmente estava por trás das chamas? Clara estava paralisada, com o olhar fixo na figura de sua avó. A certeza do que deveria ser real começava a desmoronar. A realidade que conhecia estava se desdobrando em 1000 pedaços. Ela lembrou-se das histórias que a avó contava, cada uma carregando um peso. Mas agora, nesse altar profundo da verdade, o que estava prestes a ser revelado poderia ser devastador. Clara, a verdade não é o que imaginas. A voz da avó reverberava com urgência. Clara desejava uma resposta, mas a sensação de pressão a apertava. O mar rugia e uma nuvem escura teve início no céu. Era como se o tempo estivesse se deteriorando, empurrando-a mais para o abismo. Felipe estava a poucos passos, ansioso, seu semblante misturando medo e determinação. Clara, precisamos sair desse lugar. A verdade vai consumir tudo. O eco das palavras dele cortou diretamente até o cerne de Clara. Mas antes que pudéssemos agir, uma luz irrompeu, ofuscando tudo ao redor. E, de repente, surgiu uma figura feminina por trás da nuvem de fumaça. Clara piscou, reconhecendo-a quase instantaneamente. Era sua mãe. Mas não só isso. Ao lado dela estava a mãe de Felipe, ambas parecendo assombradas, carregadas de sentimentos ocultos. Clara sentiu algo ao se lembrar do colar que sua mãe usava. Era idêntico ao que estava no pescoço da avó. Clara! A voz da mãe dela ecoou, quase irreconhecível. Temos que falar, agora. Tudo está prestes a mudar. Corações batendo em uníssono. Clara e Felipe se viraram para as duas mulheres. A confusão se transformou em um estado de alerta. O que elas estavam escondendo? O que era tão importante que prometia mudar tudo? Então, em um momento de clareza e desespero, a verdade começou a emergir. Você precisa entender, Clara, a mãe dela começou, os olhos cheios de lágrimas numa mistura de dor e amor. O que aconteceu anos atrás foi uma tragédia, uma maldição. Todo esse tempo, nós estamos ligadas a tudo isso. O coração de Clara afundou. Maldição? Tradições que poderiam ter afetado suas vidas? Havia uma razão por trás da separação. O afastamento da família. As palavras da avó ecoavam, cada pedaço de texto se unindo para formar um sentido aterrador.
Fui eu, a razão pela qual sua avó se afastou, Clara. A mãe de Felipe interveio, sua voz tremendo. Eu conhecia segredos que não deveriam ter sido revelados, e o custo disso foi enorme. Eu não sabia que o passado voltaria para nos assombrar, mas agora não há como evitar. O choque viajou como um raio entre Clara e Felipe. Uma revelação indesejada despontava no horizonte. O que elas estavam dizendo? Um quebra-cabeça muito maior se desenrolava, revelando laços entre suas famílias que Clara nunca poderia imaginar. Uma onda de pânico a invadiu, enquanto Clara olhava para Lucas, seu irmão, agora desprovido de esperança. Cada segundo a levava mais para a escuridão. E à medida que tudo se desdobrava, os sentimentos de culpa e confusão se tornavam mais intensos. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, uma força indescritível sacudiu a terra sob seus pés. O altar começou a rachar, a luz opressiva tornando-se quase insuportável. Tudo se desfez em uma explosão de energia, e Clara sentiu que seu corpo flutuava. Uma divisão indescritível ocorreu. Clara se viu sozinha, seus olhos arregalados enquanto observava o que parecia ser uma ferida no mundo. Sua família, suas tradições, tudo rumava para um desfecho incerto. Mas antes que pudesse processar, a realidade ao seu redor se envolveu em escuridão e um eco das vozes de sua mãe e da avó ressoaram em seu coração. Se a verdade pode ser libertadora, ela também pode ser o fim. E enquanto o caos reinava, Clara sabia que a verdadeira batalha apenas começara. O que seriam as consequências desse convite ao passado? O que mais estava esperando para ser descoberto? O futuro permaneceria incerto, mas uma coisa era clara. Clara teria que confrontar os fantasmas que assombravam sua vida e de sua família, antes que tudo se perdesse para sempre. Clara estava em choque. A luz que a cercava a deixava tonta e o peso das revelações asfixiava. Sua avó, sua mãe, Felipe, tudo parecia estar se quebrando em torno dela. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. De repente, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. A estrutura do altar começava a rachar e as figuras de sua mãe e avó desapareceram como fumaça. Clara olhou para Felipe, seus olhos cheios de pânico. — O que está acontecendo? Ele gritou, segurando seu braço. A atmosfera mudou. Um forte vento assoprava, quase como se o próprio mundo estivesse tentando se libertar da tensão. Então, uma sombra densa surgiu atrás de Clara. Era como se um abismo se abrisse, revelando uma caverna escura embaixo dos destroços do altar. O coração dela disparou. — Felipe, corra! Gritou, mas ele estava paralisado, olhando para a escuridão que se expandia. E então, do fundo daquele buraco, uma figura surgiu. Era uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Clara reconheceu o rosto instantaneamente. Era a irmã dele, Amanda, que desaparecera há anos. O coração de Clara parou. — Amanda, como você está aqui? Ela parecia completamente diferente, mais velha e marcada por dores que Clara não poderia adivinhar. — Precisamos sair daqui. — Eles estão vindo! Amanda gritou, puxando Felipe para longe do buraco. O desespero em sua voz fez Clara sentir um frio na espinha. O que eles significavam? Antes que pudesse perguntar, Clara sentiu um puxão forte atrás dela. Um grupo de pessoas começou a surgir do buraco. Eram mais do que sombras. Clara reconheceu alguns rostos entre os recém-chegados, amigos de infância, vizinhos e até pessoas que pensava nunca mais ver. Todos com uma expressão de terror. — Onde estão nossos familiares? Um deles gritava, sua voz transbordando de pânico. — Precisamos ir! Amanda soltou, já puxando Felipe, mas Clara hesitou. — Espere! O que está acontecendo? Onde estão suas famílias?
E por que vocês estão... O ar estava pesado e a verdade quase a sufocando. Foi então que a água começou a se agitar à distância. Clara olhou para o mar e viu algo subindo. Era um barco, mas não estava igual aos outros. Estava mais escuro, como se estivesse envolto em uma aura de mistério e medo. A sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer tomou conta dela. Felipe e Amanda estavam a poucos passos dela, mas Clara sentiu que a conexão se rompendo. Algo ali dentro dela começou a gritar. As verdades que nos uniam foram destruídas, gritou Amanda. Precisamos encarar o que somos antes que eles venham. Uma onda monstruosa irrompeu do barco e Clara entendeu. Eles estavam sendo pichados de volta para um passado sombrio. Memórias que pensou terem se apagado começaram a ressurgir, a dor, os segredos, a traição. E entre pânico e poder, lembrou-se das histórias que ouviu sobre sua avó. Clara, você não sabe a verdade, Felipe gritou, os olhos fervendo de emoção. Todos nós temos uma conexão com o que está acontecendo. Antes que pudesse responder, a água disparou em direção a eles, como se um tsunami estivesse prestes a se desenrolar. Clara olhou para Felipe, para Amanda, e um momento de clareza, a ligação entre eles se tornou clara. Era mais do que simples amizade ou amor. Era um vínculo feito por segredos, mentiras e reviravoltas do destino. E então tudo mudou. A verdade duramente guardada de que Amanda não era apenas uma irmã, mas uma parte daquelas histórias. Uma verdade que poderia destruir todos ao seu redor. Clara, com o coração nas mãos, perguntou: Amanda, o que você está escondendo? O olhar de Amanda atravessou a distância entre elas, e naqueles segundos tudo ficou claro. Parte do que você não sabe. Parte do que vocês nunca deveriam ter descoberto. A gravação da avó, as cartas, tudo começou a fazer sentido. Ou melhor, a se dividir em um enigma ainda mais complicado. A onda se aproximava, e Clara sabia que a revelação poderia mudar tudo novamente. Será que o que estava por vir era a salvação ou a mais profunda tragédia? E agora? Com cada segundo se esgotando, que escolhas seriam feitas? Uma nova batalha se desenrolava, e Clara estava no olho do furacão. Clara sentia o coração pulsar forte enquanto a tempestade ao seu redor se intensificava. As sombras começaram a se dissipar, e o que ficou para trás não era só o desencanto, mas uma verdade aterradora. Amanda, você precisa explicar. As palavras escaparam de seus lábios como um suspiro desesperado. A irmã de Felipe olhou diretamente para Clara, os olhos cheios de lágrimas. A verdade é que estamos conectados por mais do que apenas laços familiares. Nossos destinos estão entrelaçados por um segredo que pode mudar tudo. A cada palavra, a tensão aumentava, como se o vento ao redor estivesse ouvindo. Segredo? Que segredo? Clara gritou, a ansiedade fazendo seu estômago revirar. Amanda respirou fundo. Antes de começar a falar, nossos pais fizeram algo que não consigo entender completamente. Envolveram-nos em uma maldição antiga. E essa conexão que temos não é só vínculo, é um fardo. O mar rugia e o barco escuro se aproximava, quase como uma entidade viva. Clara olhou para Felipe, buscando conforto. Mas o olhar dele estava fixo em Amanda, transbordando confusão. O que nossa família escondeu? Qual o preço que precisamos pagar? A voz de Felipe estava tremendo. Se não enfrentarmos isso agora, todos nós seremos consumidos. O barco, as chamas, tudo isso faz parte do mesmo ciclo, Amanda exclamou. Clara sentiu um nó na garganta. Era como se tudo aquilo estivesse além dela, um jogo de forças muito mais poderosas. Então a verdade bateu como um relâmpago. Avó, tudo isso é sobre ela, não é? A lembrança da gravação, das histórias que sua avó contava sobre a pedra que brilha à luz do sol, a atingiu como um foguete.
A pedra, onde está a pedra? Amanda mostrou a mão. Um pequeno colar no pescoço. Era idêntico ao que Clara vira em sua mãe. Isso é tudo que resta da verdade escondida. A única chance de quebrar a maldição. Clara hesitou. As chamas em sua mãe e a conexão com a avó se entrelaçavam em recordações. Mas o tempo estava se esgotando. Clara olhou para o mar em agitação e imaginou o que viria a seguir. Vivemos em um ciclo. Se não pararmos tudo isso agora, não haverá futuro. Uma nova determinação brotou dentro de Clara. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ela se virou para o grupo. Precisamos agir juntos. A história de nossas famílias não pode acabar aqui. As pessoas começaram a se unir ao seu redor, formando uma corrente de esperança. Era como se a própria natureza estivesse respondendo. Clara sentiu a energia crescer, o poder da unidade se concretizar ao seu redor. Vamos romper esse ciclo e fazer a escolha certa. Os olhos de Felipe encontraram os dela e uma compreensão silenciosa surgiu. Enquanto a onda do mar se aproximava, Clara deu um passo à frente e gritou: "A força das nossas escolhas vai selar nosso destino." Todos gritaram juntos, energizados. A luz do colar brilhou intensamente e as chamas ao fundo começaram a dançar em um espetáculo de cores. A fumaça se dissipando. Um turbilhão de sentimentos tomou conta: medo, esperança, dor e liberdade. A conexão entre eles se solidificava e o que deveria ser tragédia começou a parecer um novo começo. Mas então, uma sombra oscilar, uma última sombra na escuridão. Clara se virou, seu coração caindo ao perceber que um rosto conhecido aparecia. Era sua avó, não na forma que esperava, mas como uma entidade de luz, um espírito. Você está preparada, Clara? A verdade é mais profunda do que imagina. E assim, enquanto a luz crescia ao redor, Clara encarava o desconhecido, e a pergunta pairava no ar. Que segredos estavam esperando para ser revelados? O que mais o futuro guardava para ela e sua família? O ciclo ainda não tinha terminado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.